Olha, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que no Brasil, 527 mil novos casos de estupro acontecem todo ano. Apenas 10% desses casos chegam a ser apurados pela polícia por falta de denúncia. E hoje vamos falar o seguinte: se um crime como esse prescreve, ou não deve prescrever, ou não deve prescrever. Nós vimos aqui, a nossa equipe viu no jornal da OAB, né? Dois advogados defendendo pontos de vista diferentes, e um deles, gentilmente, está aqui, que é o doutor Antônio Gonçalves. Antônio, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Na sua opinião, um crime como esse deve prescrever, não deve prescrever? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Heródoto, como você bem disse, foi um debate candente no Jornal do Advogado, né? Nós temos opiniões favoráveis para os dois campos. Eu defendo a questão da não prescritibilidade. Por quê? Você bem disse que são 500 mil novos casos por ano. Só que desses 500 mil casos, 90% são mulheres. E desses 90%, 70% são crianças. Crianças? Crianças. E 70% dos casos de estupros contra mulheres são contra crianças? Contra crianças. Então, você imagine, se você tem uma criança estuprada de 3, 4 anos, até ela ter a consciência, primeiro, do que acontece com ela, e segundo, que ela pode denunciar. E outro dado grave, Heródoto. Qual é? Mais de 30% de quem estupra ou é o parente direto, o pai, o padrasto, o tio, ou é um parente próximo, um namorado, um amigo chegado da família. E isso é alarmante. Por quê? Porque gera uma confiabilidade no círculo familiar que muitas vezes impede essa criança de denunciar. Primeiro, por um preconceito dela mesma perante a própria família, de não querer desestruturar, ou que ela pode vir a ser, inclusive, desacreditada. Ah, você está inventando história, isso não acontece, criança tem imaginação muito fértil. E a segunda parte, que contribui muito para essa não denúncia, é a questão social. Ah, você fez o quê para ser estuprada? Quer dizer, não basta ser vítima, você ainda passa a ser contribuinte para o próprio delito. Então, é aquela história, você está com uma saia curta demais, será que você não deu mole para o que aconteceu? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, por tudo isso, pode-se demorar anos até se ter a consciência do crime e, principalmente, que o agressor pode responder por ele. Posso entender, então, que a qualquer momento que for denunciado o estupro, pode ser aberto um inquérito e até um processo. Desde que tenha denúncia. Desde que tenha denúncia. É, exatamente. Mas não prescreve. Pode ser 2 anos atrás, 5 anos ou não? Hoje prescreve. Hoje prescreve. Em quanto tempo? Em 30 anos. 30 anos, tá. Só que tem um projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que quer retirar esse período de 30 anos e deixar imprescritível. Sei. E aí sim, a qualquer tempo você pode denunciar. E essa é a justificativa do projeto de lei, que você precisa incentivar as vítimas a denunciar. Tá, Exatamente. Claro. Porque senão a justiça não tem como apurar algo que ela não tem conhecimento. Num caso, Heródoto, é mais grave ainda para o menino estuprado. Porque aí tem o preconceito social, inclusive na delegacia. Imagine o constrangimento desse menino assumir para um delegado que ele foi abusado sexualmente por um parente próximo. Então, isso é muito complexo. Quando a pessoa sofre uma punição por estupro, isso se assemelha a a uma pena de um crime hediondo? Depende do que acontece, Heródoto, porque não é só o estupro. Pode, inclusive, ter uma gravidez para a mulher, ela pode ter um dano psicológico gravíssimo, ela pode ter um dano físico grave, ela pode, inclusive, não poder ter um filho, ela pode ter um rompimento no útero, pode ter um sangramento interno. Então, depende muito das consequências. Pode ser que o estupro não se confirme, pode ser que tenha um atentado violento ao pudor. Então, tem uma série de possibilidades que vai diferenciar para essa dosimetria da pena. Entendo. Agora, uma vez apenado, uma vez condenada a pessoa, se for crime hediondo, tem progressão de pena, que nem a
a doutora Fernanda explicou para a gente agora ou não? O regime é diferente. O regime é diferente. O crime de estupro, esse é um ponto muito importante para quem está em casa. O crime de estupro, em geral, já é um crime tratado de forma diferente. Ele é equiparado a crime hediondo. Então, você já... É equiparado? Não, ele é considerado... Ele é considerado... Ele é hediondo. Tá. Então, você já começa a cumprir a pena no regime fechado. E a progressão de regime não é que nem 1/6 de cumprimento como o crime normal. São 2/5. 2/5? 2/5. E aí você tem uma série de requisitos. Então, não é tão simples você sair nesse regime. Não é isso que você falou com a doutora Fernanda. Eu fui condenado a X tempo e eu cumpro bem menos. No crime hediondo, você cumpre uma boa parte. Em regime fechado. Em regime fechado. E tem uma outra questão, Heroto, que poucas pessoas sabem disso. Quando você estupra crianças, há um código dentro do presídio que você sofre o mesmo mal que você causa. Então, o estuprador, ele também, por vezes, ele é violentado dentro do presídio, para que ele aprenda a dor que ele causou. Entendo. Quer dizer, uma violência em cima de outra violência, aí, no caso. Um ato nunca deve justificar o outro, né? Não, mas violência não. É o que acontece. Porque quando você está preso, você está sob a égide do Estado, que tem a obrigação de preservar a sua integridade, não é isso ou não? Sim, mas como nós temos celas que tem muito mais gente do que espaço, então você termina se submetendo às regras internas de cada presídio. Não necessariamente o Estado tem todo o controle sobre as condutas que acontecem lá. Antônio, na sua opinião, as leis brasileiras estão adequadas ao tempo que a gente vive? Eu estou falando de leis penais, principalmente. Olha, Heroto, essa é uma pergunta complexa. O Brasil pode não parecer, mas o Brasil ocupou por muitos anos o ranking de entre os 5 países com mais quantidade de leis penais no mundo. Então, não é falta de lei. Na verdade, o que eu entendo é uma falta de procedimento penal. O que é isso? É fazer a lei funcionar. É a operacionalidade da coisa. Então, não é a questão da lei. É como fazer e se executar. Então, você tem um caso como essa que você discutiu aqui da prisão temporária. As regras estão claras. Você tem os elementos corretos para aplicar? Você tem a quantidade correta de casos de abergado? Ou você tem que fazer várias saídas temporárias por excesso de presos? Isso é a questão. No caso do estupro, nós temos aqui 30 anos que você cumpre a pena. Passa os 30 anos, será que o preso é efetivamente libertado? A lei de execuções penais é cumprida? Então, é uma série de ajustes que podem e devem ser feitos para otimizar o sistema. O Congresso nem sempre pensa assim. Ele pensa que uma lei se resolve com outra lei. É verdade. E, às vezes, o correto é você otimizar a lei. Ok. Antônio, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Prazer em vê-lo. Muito obrigado. É meu. Bom, com a participação aí do doutor Antônio Gonçalves, que você viu aí, conversando um pouco mais conosco, nos ensinando um pouco a respeito, então, de progressão de pena e também sobre crime de estupro. E as causas entre outras coisas que ele falou, eu queria lembrar o seguinte: 90% dos casos de estupro são contra mulheres, foi o que ele disse agora. Desses 90%, 70% são contra a criança. Dá para se anotar isso ou não? Dos 90% de mulheres que são estupradas, 70% são crianças. Eu acho que é uma coisa gravíssima da nossa sociedade para a gente, né, ficar bastante atento a ela.